Salve a igreja na paz do Senhor. Amém? Aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. É uma passagem muito conhecida de todos os leitores da Bíblia, né? Aqueles que não lê, não vai conhecer. Glória a Deus. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que está no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Sente, por favor. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus, irmãos, por estar aqui junto com os irmãos. Quero agradecer a vida do nosso pastor, né, a nossa pastora, por nos dar a oportunidade. Tudo que o Senhor faz, já tem feito e faz, né? Nós estamos alegres na casa do Senhor. Eu disse aqui esses dias atrás, o pastor estava, acho que, atendendo algumas pessoas. Primeiro dia, eu não tinha participado ainda de culto na sede, aos domingos oficiais, não, sabia? Há 30 anos, sempre atendendo as igrejas. Pastor Ronaldo foi nosso pastor de esperança, sabe disso? E como Deus faz as coisas, né? Mas aprove a Deus, irmãos, nós estamos aqui por esse tempo, não sei quanto tempo, mas eu sou feliz, sou grato a Deus. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, Jesus nos deixou, irmãos, para nós seguirmos, arrisca a sua palavra. Nós vemos já o nosso irmão Eliezer testificar que quando nós colocamos a nossa vida dentro da Bíblia, tudo vai bem, tudo muda. Nós vemos o pastor também falar de um versículo, eu vou citar que os irmãos vão lembrar, quando Jesus diz lá em João capítulo 7, versículo 5 ou 7, se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, 15, 7, pedireis tudo o que quiserdes. Tudo, irmãos, quando a palavra do Senhor está dentro de nós, e nós estamos arraigados no Senhor, irmãos, não há nada que Deus não possa fazer por nós. Nada, 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 nada. Porque para Deus tudo é possível. Para nós temos limite, mas para Deus não. E Jesus ensinando aqui nessas palavras, abrindo a sua boca, aqui são as bem-aventuranças, as bem-atitudes, que Ele deixou, irmãos, para cada um de nós. Às vezes nós achamos ou passamos, porque nós como crentes muitas vezes achamos que nós somos injustiçados, nós somos perseguidos. Às vezes nós achamos, eu sou crente, eu não mereço passar por isso. Ô irmão, Jesus passou. Ele disse que nós vamos passar, se nós tiver fé nós vamos passar, mas nós vamos sair do outro lado. Não precisa ter medo. Ah, mas e se chegou a hora de ir, nós vamos também, mas Ele está de braços abertos esperando. Igreja, a melhor coisa é seguir os passos de Cristo. É a melhor coisa é seguir os passos de Cristo. Estou vendo aqui a irmã
Eu não, só esqueço os nomes, né? Cristiano, a irmã da Karina, ela passou esses dias, 15 dias trancada, suspeita de Covid, mas foi fazer os exames, graças a Deus chamaram, e ela está aqui hoje, né? Louvado seja Deus. Então Jesus faz, irmãos, tá? Jesus muda a história da pessoa. Jesus, quando ele entra na história da vida da pessoa, ele entra para fazer mudança, ele entra para transformar. Porque Jesus, quando andava na terra, onde ele passava, havia mudança. Ali tinha 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus: um por amor, porque era fiel a Deus; outros porque eram curiosos, e outros queriam participar só das bênçãos, dos milagres que Jesus fazia. E nós, irmãos, estamos seguindo a Ele para ir para o céu. Nós não conhecemos Jesus face a face, mas nós estamos aqui porque um dia temos a certeza que vamos ver Ele assim como Ele é, lá na glória. Quem crê nisso? Amém? Glória a Deus. Jesus disse assim, ó: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quantas pessoas, quantos de nós, irmãos, estão chorando? Às vezes, quantas dificuldades, quantos lamentos, quantos gemidos, quantas lágrimas estão sendo derramadas, quantas orações estão chegando ao trono da graça. Mas Jesus diz: bem-aventurado é os que choram. E diante de Deus, irmãos, nós podemos derramar com certeza que vamos ser ouvidos. Talvez não é no dia ou na hora que nós queremos, mas é na hora certa. Deus só entra com providência na hora certa. Deus não antecipa nem atrasa, mas Ele vem na hora certinha para a nossa vida. Então, na presença do Senhor, você pode chorar, nós podemos chorar, derramar as nossas lágrimas, porque vamos ser atendidos. Tenha certeza, Ele diz que vai ser atendido. Bem-aventurados é os que choram, porque serão consolados. Vai ter o teu consolo. Então, igreja, não precisamos temer, não precisamos ter medo. É lógico, somos humanos. Tem hora que bate certa sensação na vida do cristão, é difícil, né? Mas Jesus, irmãos, a Bíblia diz que quando Ele foi antecipar a sua morte, Ele foi: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Tamanha aflição, irmãos, tamanha dificuldade que Jesus estava vendo que Ele ia enfrentar, tamanho sofrimento, por causa de quem? Por causa nosso. E nós estamos aqui, irmãos, para adorar a Ele. Então adore o Senhor. Às vezes, irmãos, nós choramos para pessoas erradas, não é isso? Às vezes choramos para as pessoas que não podem nos ajudar. Às vezes, em vez de nos ajudar, ainda nos critica. Mas nos pés do Senhor, tenha certeza, pode derramar sua lágrima, que você vai ser consolado. Ele vai entrar com providência, vai aproveitar, Ele vai te abençoar e vai te atender, porque Ele é Deus. Amém, igreja? Ele é o Senhor. Diz mais: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Sabe que nós temos mansos na nossa igreja? São as bem-aventuranças. E isso aqui, irmãos, não é para pessoas lá fora seguir, é para nós, irmãos, para nós cristãos, que estamos na presença do Senhor. Mas Jesus deixa exemplo. Não é só ser apenas manso. Ele diz: olha, seja prudente como uma serpente, mas simples como um pombo. Há 2 lados, 2 pesos, 2 medidas. Mas nós precisamos ser mansos. Irmãos, não adianta. Eu não posso ser cristão na igreja, eu preciso ser cristão lá fora. Você precisa, nós precisamos. Eu não estou trazendo correção para a vida de ninguém. O nosso pastor está aqui para doutrinar quem precisa, irmãos. Eu estou dizendo aquilo que eu sinto, aquilo que Deus coloca no meu coração. Porque às vezes ser crente só dentro da igreja, irmãos, lá fora não ser, nós corremos um sério risco de Jesus vir e ficar. E eu falei isso muitas vezes no Jardim Country Club.
não sei se o meu pastor vai concordar, os pastores que estão atrás de mim vão concordar. Muitas vezes, o pastor, irmãos, ele leva a pessoa para o céu, e se ele não vigiar, ele fica. Tamanha dificuldade que a carga, irmãos. É problema, é tanta coisa, mas quando você está arraigado, está firmado na palavra do Senhor, tenha certeza, o bálsamo vem, o alívio vem, a certeza vem, o carinho especial de Deus vem para a tua vida, para a nossa vida. Aquele momento, irmãos, que nós achamos que não temos saída, Ele vem, irmãos, tira aquela angústia, aquele peso. Nós levantamos com a bandeira e cantamos o hino da vitória novamente. Sabe por quê? Porque Ele diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele, Jesus, venceu. Ele venceu. Nós estamos vivendo um período, irmãos, nós não sabemos quando vai melhorar, mas Deus sabe. Mas como é que nós vamos fazer? Esteja aqui, ó. Esteja a tua vida escondida em Deus. Estejamos com a nossa vida escondida na palavra do Senhor, porque tudo vai passar. Tudo. Então Jesus disse assim: olha, bem-aventurados são os mansos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja, irmãos, são conselhos maravilhosos para a minha vida, são conselhos maravilhosos para a nossa vida. E quando a pessoa fica aflita, irmãos, nós como cristãos precisamos vigiar muito o que sai da nossa boca, as palavras. Sabe por quê? Porque nós somos carne e osso, sentimos fome, cansaço, e tem hora que a pessoa fica estressada, nervosa. Ei, mas lembra de tudo. Antes de tudo, lembra que você e eu somos cidadãos do céu. Nós temos que ser diferente, porque em nós deve brilhar o Espírito Santo de Deus, a luz do Espírito Santo na nossa vida, igreja. Quando chega, sabe, numa hora difícil, numa hora de dificuldade, às vezes tem aquele problema, né? Aí chegou o crente. Se o crente for manso, se ele tiver o Espírito Santo, a luz, irmãos, ali, com poucas palavras, tudo se acalma, tudo se resolve. Mas se ele não for prudente, não tiver mansidão na sua vida, ele vai tacar gasolina, aí, irmãos, vai haver um grande incêndio. Sejamos mansos, sejamos pacíficos, porque somos herdeiros de Deus, herdeiro do céu. Somos filhos de Deus, herdeiro do céu por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Me faz lembrar, irmãos, eu morava ainda em Alterosa, era pequeno assim, um adolescente já para jovem. Meus primos moravam aqui, eles já eram crentes, eles são evangélicos, eles são aqui da Madureira, congregam na sede da Madureira. Há um dia foi um meu primo e o colega dele foi lá para casa. Aí eles foram na igreja, e quando eles vieram, passaram pela praça para ir para casa, é o caminho. Quando chegou na praça, tinha uma confusão, uma briga. Estava uma briga. Quando aquele povo viu aqueles dois de terno, gravata, foi chegando, acabou a briga na hora, sem eles falar nada. Quando aqueles dois foram passando, que eles viram os dois que acabou-se a briga, eles chegaram em casa rindo. Olha, a briga acabou sem nós falar nada. Porque, irmão, tem que ter em nós o Espírito de Deus. Porque aonde tem o Espírito de Deus, irmão, o Espírito das trevas, bate em retirada. Por isso você e eu precisamos ser diferente. Por isso que eu disse que nós não podemos ser crentes só aqui. Em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, precisamos ter em nós consciência que representamos o céu aqui na terra, representamos a Jesus aqui na terra, e que o brilho do Espírito Santo tem que estar na tua e na nossa vida. Ser manso,
tá? Ser manso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Às vezes o cristão, nós, o povo da terra, passa por algumas injustiças, passa por algum momento de dificuldade. Não é justo. Ah, mas não poderia ter sido assim. Ah, mas não é justo isso, não é justo aquilo. Se você, irmãos, é filho de Deus, se você se considera herdeiro do céu, e se a justiça de Deus, se o temor de Deus está na tua vida, fique tranquilo. A justiça de Deus não falha, ela não tarda, ela vai chegar na tua vida, ela vai chegar para a nossa vida. Eu tenho certeza disto, porque quem falou é o dono da vitória, é o dono da vida, é aquele que resolve. Então tenha certeza, se você tem fome e sede de justiça, pode ficar sossegado, isso vai chegar para a tua vida. Deus vai agir em teu e em nosso favor. Amém, igreja? Ainda diz mais: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos. Igreja, a igreja precisa ser dotada de amor, dotada, irmãos, de carinho. A igreja precisa, nós como igreja, precisamos estender as mãos. No começo dessa situação, nós vemos aqui o pastor Paulo falando. Ele falou, a igreja distribuiu, acho que numa semana, 200 e tantas cestas. Quantos cristãos precisou da cesta? Poucos irmãos precisaram da cesta. Mais, irmão, foi os outros. Isso não é louvável a Deus? Misericordiosos, irmão. As pessoas estavam precisando. E se você chegarmos, querer ajudar só a hora que a pessoa não precisa, não resolve. Nós precisamos estender as mãos com um sorriso, com a palavra. Vamos dizer assim, em outras épocas, hoje estamos mais restritos, né? Um abraço, quem sabe. Às vezes uma palavra, irmãos, de carinho muda a história da pessoa. É misericórdia, irmãos, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão gemendo, daqueles que estão caídos. Estamos sofrendo aí, vendo, sentindo na pele a situação da nossa irmã, que nós fizemos oração por ela. Irmãos, quantos outros? Estende as mãos, orem em prol dessas pessoas. Nós estamos vendo nossos irmãos ali de Manaus, a nossa nação, o nosso povo, a nossa pele sofrer. Seja misericordiosos. Ore, irmãos. Deus vai ouvir do céu e sarar esta terra. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Se nós não orar, se nós não humilhar, se nós não se converter dos nossos maus caminhos, a Bíblia diz que Deus não pode fazer. Mas se nós fizermos, Ele vai ouvir do céu, perdoar os pecados e sarar a terra. Amém? Você pode acharmos que é uma palavra dura, mas não é, irmãos. É conselho de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter essas qualificações, essas qualidades de cristão, para que um dia possamos ver o Senhor como Ele é. Irmãos, eu sei que tem pessoas que pregam que é uma beleza, que faz a igreja glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Mas irmãos, nós precisamos ter consciência, e nós precisamos estar com a nossa vida em dia, para entrar no reino de Deus, irmãos. Estamos orando para que Deus levante pessoas, para que Deus levante pessoas que falem. Igreja, estamos na reta final. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É isso que a Bíblia diz para nós, irmãos. Sejamos fiéis, irmãos, misericordiosos, ter amor um para com o outro. Ama o teu próximo como a si mesmo. Bem-aventurados limpos de coração.
limpo de coração. Alguém vem e pisa no seu carro, a gente não consegue perdoar-nos. Isso eu não estou falando dos irmãos, das irmãs, falo de mim. Às vezes você fica com aquela pontinha de ressentimento. Irmão, tira isso do coração. Seu coração precisa estar limpo, limpinho, limpo de mão e puro de coração, tá? Nós precisamos ter isso, porque senão nós vamos cantar na igreja. Esses dias agora, eu não sei quem enviou, não sei se foi no grupo de obreiros dos evangelistas, o pastor pregando, e de repente o povo começou a sumir, foi sumindo. Aqueles que ficaram entraram em desespero, aqueles que estavam na igreja, irmãos, ficaram em desespero. O que nós queremos para a nossa vida? Você já pensou? Você já parou para pensar? O que você quer para o teu futuro espiritual? Futuro, irmãos, material, futuro na terra. Nós precisamos ter ele na presença de Deus. Nós temos um rei Agur, se não me fala a memória, que diz assim, para Deus ele fez um pedido: não me dê riqueza, para não esquecer do Senhor, nas minhas palavras dizendo, mas também não me dê pobreza, para que eu venha lançar a mão e venha blasfemar do seu nome, mas mantenha com o pão de cada dia. Mas mantenha-me com o pão de cada dia. Um rei fazendo esse pedido. E às vezes nós queremos tanto. Nós queremos tanto. Deixa Jesus morar no teu coração. Deixa Jesus entrar para a nossa vida, irmãos. Louvado seja Deus. Então diz assim: os limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, aqueles que estão pacificando. Não vai dar certo, irmãos, ora que vai. Mas não, irmãos, tenha fé. É momento de dificuldade, é ser pacífico, é levar uma palavra de esperança, é fazer com que o mal cesse e que o nome do Senhor seja adorado e glorificado para sempre. Glória a Deus. E diz mais a palavra do Senhor: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Os que sofrem perseguição. Sabe que você tem sofrido alguma perseguição por causa da justiça ou do reino do céu? Mas deixa eu te dizer, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. O teu sofrimento, irmãos, a tua angústia, a perseguição, isso é para elevo espiritual nosso, para que nos preparamos, para que um dia encontramos com o Senhor nos ares, para que um dia possamos ver Ele, irmãos. Não desanime pelas perseguições, pelas pedradas, pelas dificuldades, mas louve ao Senhor. Glória a Deus. Certa feita os apóstolos, se você vai achar lá em Atos dos Apóstolos, só não me pergunta o capítulo nem um versículo, porque eu estou com tal de, eu olho na cara da pessoa e esqueço até o nome dos irmãos. Sério? Eu estava falando para minha esposa que eu estou desconfiado, que eu estou ficando velho, que eu estou ficando esquecido. Os discípulos, eles pegaram os discípulos, acho que Pedro estava junto, né? E passaram o rei nos discípulos. Em vez de murmurarmos, eles foram para a igreja dando graça, porque foram dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. Eles apanharam, irmãos, no calabouço, sofreram lá, irmãos, mas eles foram embora satisfeitos, porque eles foram dignos de apanhar por causa do Evangelho. E às vezes nós não queremos passar por nada. Não, eu sou crente, eu não mereço sofrer. Irmãos, fortalece-te na graça, fortalece-te no conhecimento, fortalece ou fortifica-te na palavra do Senhor, irmãos. Você vai ver que algumas murmurações, algumas pedradas, algum sofrimento causa dor, causa tristeza, mas quando você volta para a palavra do Senhor, você ergue a mão e dá graças a Deus. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida.
Bem-aventurados sois vós, ou sois nós, quando observarmos a palavra do Senhor. Igreja, precisamos, mas precisamos urgentemente guardar isso aqui. Às vezes nós ficamos na igreja muito tempo. Hoje eu posso falar, porque eu já tenho alguns dias na igreja. Às vezes não acontece tanto na nossa vida. Aí chega outro, às vezes aceita Jesus, quando quer ver, Deus já cobre ele de bênção aqui, abençoa ele ali, a gente fica, como é que pode? Como é que pode? Irmãos, vamos ser cristãos, vamos alegrar. Não foi isso que o irmão disse? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não, mas não pode. Ele ou ela chegou agora, olha aí. Não tira isso do teu coração. Vamos viver em amor. Vamos viver na presença de Deus. Vamos viver unido pela palavra. Porque a tua vitória é a minha. O teu sofrimento é o meu. Isso tem que ser assim, igreja. E que Deus, irmãos, em tudo seja adorado, seja glorificado, seja louvado para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe a cada um, e que o Espírito Santo nos possa falar mais fundo, mais profundo, melhor em teu coração. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Donizete. Estamos felizes que Deus fala desta noite, né? Muito feliz. Fala sobre a bem-aventurança, né? E mediante tudo que ouvimos, tudo que vimos, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. O maior segredo é nós vivermos aos pés de Cristo Jesus. Aos pés de Cristo. Contando com Cristo, contando com o Espírito Santo. Se formos abrir a boca, ou se formos escrever alguma coisa, falamos, Espírito Santo, estás de acordo? Eu quero viver a tua palavra. O meu sonho é ir para o céu. Eu quero ir para o céu, Senhor. Eu não quero ser mais um que ficou anos e anos enchendo o banco da igreja, falando mal da igreja. Eu quero um milagre na minha vida. Oh, Deus. Eu quero um milagre na minha vida. Eu quero uma vida nova. Eu quero uma mudança. Sempre, irmãos, o Senhor está atento para nos ouvir, né? Isaías 59, verso 1 nos fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos para agravado para que não possa nos ouvir. O segredo é nós clamarmos. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei o quê? Coisas que não sabe. Você não precisa se destacar em rede social. Você não precisa se destacar em rodas de amigo, sendo escarnecedor, né? Não precisa fazer isso. Você precisa se destacar no joelho, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, faça um milagre na minha vida. Faça de mim um instrumento, Senhor. Faça de mim um instrumento de Ti. Até hoje eu fui usado para chegar na igreja e falar dos outros. Mas a partir de hoje eu quero ter um milagre na minha vida. Senhor, hoje a palavra foi sobre a bem-aventurança. Eu quero ser um dos bem-aventurados. Eu quero te aceitar como Cristo, Salvador, como libertador. Eu começo a perguntar agora: onde está a primeira alma para Jesus? Jesus te chama. Você que deseja voltar para a igreja, ou se reconciliar com a igreja, ou pedir perdão para a igreja, para Jesus,
estamos num tema desenvolvendo muito importante. Aleluia. Temos orando ao Senhor, e porque há esperança para este ano na tua vida, há esperança de cura, há esperança de milagre, há esperança de vitória. Eu quero que você saia do teu lugar, que eu quero fazer a oração da fé agora. Eu quero um milagre nesta noite sobre a tua casa. Pode sair, vem aqui. Nós queremos orar aqui em nome de Jesus. Vem aqui. Jesus está curando, Jesus está restaurando, Jesus está mudando. Vem aqui. Quem faz milagre é Ele. Eu, como servo, posso clamar sobre a tua vida, mas quem faz milagre é Ele. Quem abre as portas é Ele. Vem aqui, a igreja em pé, por favor. Pode descer, pode vir. Toda a igreja em pé. Creia nesse milagre. É um sobrenatural de Deus. Quem faz esse milagre é Jesus. Pode vir. Pode vir. Não sai caro para ninguém. Não sai pesado para ninguém. É só chegar aos pés de Jesus. Aonde que você comover o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai interceder a Cristo pela tua vida, e o milagre vai acontecer. Este é um ano de vitória na tua vida, esse é um ano de milagre na tua vida, esse é um ano de esperança. Você nunca viveu um ano tão feliz sobre a tua vida como você vai viver este ano. Amém? Dá para dizer amém, igreja? Você nunca viveu um ano tão abençoado como você vai ter este ano. Um milagre sobrenatural. Pai querido, eu estendo as minhas mãos sobre a tua igreja e creio no sobrenatural. E agora eu creio num milagre, numa restauração. Porque há esperança. Mesmo que a árvore esteja cortada, ela brotará. Senhor, o teu servo contemplar a natureza desse dia. Eu contemplo agora a tua igreja. Eu contemplo os teus servos necessitados que querem um milagre na sua vida. Quantas jovens que aqui estão querem ser mães? Abre o ventre delas, Senhor. A partir de agora, em nome de Jesus. E no final do ano, Senhor, eu quero apresentar esta criança. Senhor, faça um milagre na vida de cada um. E contemplo o desejo de cada um, em nome de Jesus.